Não, retrasada, hoje a gente vai abordar eles de novo, mas eu creio assim que Deus tem nos transformado. São dias onde Deus tem nos transformado. E uma chave para essa transformação é o Espírito Santo. Nós não conseguimos ser mudados, nós não conseguimos ser transformados se não for através do Espírito Santo. Nós não somos capazes e nós não temos o poder de fazer sozinho isso. Nós precisamos deles. Nós precisamos de Deus em nós. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo com você. Então, quando nós andamos com o Espírito Santo, nós podemos contar com a parceria dele, nós podemos ver que ele está sempre disponível, que ele é paciente, ele é poderoso, ele nos direciona, ele nos capacita. Quantas vezes nós vivemos coisas que a gente fala assim: meu Deus, eu não poderia fazer isso sozinho. Aí você percebe que o Espírito Santo estava em você, né? Nós podemos contar com o Espírito Santo. Só que também muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós queremos tomar conta da situação e viver sozinho, tomar atitudes, tomar decisões sozinhos, né? Mas eu creio que hoje isso vai mudar nas nossas vidas, né? Eu creio que hoje nós vamos entender e deixar o Espírito Santo fluir através de nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da mensagem é fluindo no Espírito Santo. Quem aqui deseja fluir no Espírito Santo? Eu desejo a cada dia. E isso precisa ser algo constante. Dia a dia nós precisamos fluir no Espírito Santo. Então, lembrando que nós não precisamos andar sozinhos. Jesus já deixou o Espírito Santo conosco, né? Quando ele veio ao mundo com os seus discípulos, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria sozinho. Vamos abrir em João 14, versículos 16, 17 e o 26, nós vamos ler. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então aqui Jesus está deixando claro que Deus enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, para nos ajudar. Fala que ele fará lembrar tudo que eu lhes disser, tudo que eu lhes disse. Eu me lembro de uma vez quando eu era estudante, vou falar assim. Quando eu era estudante e eu queria passar na prova, né? E eu orava, falava assim: Deus, me ajuda. Na hora que eu estava lá na prova, eu falava assim: ai, Deus, me ajuda a passar nessa prova. Eu preciso dessa nota, eu preciso disso. Só que eu não estudava. Então, de que ia adiantar? E até que um dia eu ouvi, alguém me disse, não lembro quem, mas alguém me disse assim: não adianta quando você vai querer passar numa prova e orar para Deus te ajudar naquela prova se você não estudar. Porque o Espírito Santo, ele não vai te ensinar ali naquele momento. Ele só vai te ajudar a lembrar daquilo que você já aprendeu. E esse versículo fala exatamente isso, que ele nos fará lembrar de todas as coisas que Jesus nos disse. Então, se eu quero a ajuda do Espírito Santo para viver aquilo que Jesus me disse, primeiro eu preciso aprender aquilo que Jesus me disse. E aonde eu aprendo? Na palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar, eu preciso aprender dele, porque ele só pode me fazer lembrar daquilo que eu já sei. Ele não vai me fazer lembrar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não conheço, né?
Então, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. E ele está sempre disponível. Isso fala da disponibilização dele. Ele nos ajuda a viver conforme a vontade de Deus. E nós podemos ir além ainda. Ele habita em nós. 1 Coríntios, versículos 6, 19 e 20. Fala sobre ele habitar em nós. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados pelo alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aqui fala que nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos o templo. Tem uma outra versão que fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, além dele ser enviado a nós, ele foi enviado para estar em nós. Então, o Espírito Santo, ele deseja habitar em nós, ele deseja viver em nós, ele quer andar conosco, ele está sempre disponível para nós. E nós precisamos dar ouvidos a ele, nós precisamos deixar ele viver em nós. Sabe, o Espírito Santo, ele é uma pessoa muito gentil, ele é uma pessoa que nos respeita. Se eu não desejar a presença dele, o manifestar dele dentro de mim, isso não vai acontecer. Então, ele precisa habitar em nós. Então, com tudo isso, nós precisamos permitir o Espírito Santo fluir dentro de mim. Ele já está em mim, ele foi enviado, ele está em mim, então eu preciso permitir que ele flua em mim. Mas como que o Espírito Santo flui? A gente sempre fala, o fluir do Espírito Santo, eu tive experiência tal com o Espírito Santo. A gente já ouviu diversas experiências com Deus, né, do fluir do Espírito. Você já teve alguma experiência que você fala assim, nossa, eu tive uma experiência com Deus que me marcou? Pensa aí com você, tenta lembrar de uma experiência que você teve com Deus. Hoje, na hora que eu cheguei aqui na igreja, eu me sentei aqui para orar, Deus me trouxe na memória uma experiência que mudou a minha vida. Foi quando eu me converti, né? Eu creio que esse foi o momento em que o Espírito Santo entrou dentro de mim e eu me abri para ele. Eu disse que eu tinha 10 anos de idade, mas eu me lembro como hoje, eu ouvindo uma música, né, bem antiga, que fala que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí fala, né, que a minha alma viverá, o meu espírito se renovará. Tem gente que está se identificando aí. E do teu corpo, tudo novo, né, tudo novo acontecerá. E eu lembro de eu estar na igreja, essa música tocando, o grupo de louvor estava tocando essa música, e eu chorava, simplesmente, eu era uma criança e eu chorava com essa canção. Não estava na hora entendendo exatamente por que eu estava chorando, mas eu chorava e era um choro de alegria, era um choro de emoção, era um choro bom, sabe? E eu creio que foi nesse momento, essa foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu vi ele fluindo dentro de mim, eu senti ele fluindo dentro de mim. E é assim que o Espírito Santo faz. Ei, contei uma experiência, eu tive muitas outras, mas essa eu acho que foi a principal, a que me deu um pontapé para seguir. Você conseguiu lembrar de algum momento que você teve o Espírito Santo? Algum momento que te marcou? E é interessante só acrescentar. Toda vez que eu escuto essa música, não tem como eu chorar. Aí eu sentei aqui, né? Cheguei aqui, eu sentei e eu lembrei dessa música e eu já comecei a chorar. Eu me lembro uma vez que quando eu morava em Londrina, um prédio onde a gente morava era perto de uma igreja, então a gente ouvia também as canções. E aí um dia eu chegando da igreja, esperando o André para abrir a porta lá do apartamento, e eles estavam cantando essa música, mas chorei, porque eu lembrava, eu conseguia sentir a emoção do Espírito Santo dentro de mim ainda. É assim que Deus faz, né? Quando a gente é tocado, quando a gente flui algo que nos marca. E eu creio que Deus vai fazer isso com você hoje.
Eu creio que o Espírito Santo deseja fazer isso continuamente nas nossas vidas. Então, vamos ver agora como que o Espírito Santo se manifesta. Algumas maneiras de como o Espírito Santo flui dentro de nós. A primeira maneira é a manifestação do Espírito Santo através de nós. É quando nós produzimos atitudes que nem nós mesmos entendemos que a gente podia fazer. Não sei se você já aconteceu isso com você. Assim, você está conversando com alguém e você dá uma palavra, dá um conselho para essa pessoa. E essa pessoa fala assim, aí passou, você falou, dá um conselho para essa pessoa, a vida seguiu, e aí um dia essa pessoa fala assim, nossa, você lembra aquele dia que você falou isso para mim? Aquilo mudou a minha vida. Aí você fala, não lembro. Por quê? Foi algo que o Espírito Santo te usou para tocar aquela vida. Muitas vezes você nem lembra. Você fala, nossa, Deus falou uma coisa assim tão importante através de mim, e aquilo mudou a vida da pessoa. Isso já aconteceu comigo. Alguém já chegou e falou assim, nossa, Letícia, você orou por mim, parecia que você sabia tudo que eu estava precisando. Aí eu falo, eu não lembro nem o que eu orei por você, mas foi algo que o Espírito Santo se manifestou através de mim para abençoar outra pessoa. Então, a gente pode ter essas manifestações do Espírito Santo no nosso dia a dia. Não precisa ser algo sobrenatural de Deus, um culto, no final do culto, num apelo. Não, isso acontece no nosso dia a dia, numa conversa com alguém que a gente está falando, de um conselho sábio que você dá para uma pessoa. Isso pode acontecer também através de uma ousadia que o Espírito Santo te dá para falar do Evangelho. Em Atos 2, a gente pode ver lá que os discípulos falam que quanto mais perseguidos eles eram, mais ousadias eles tinham para falar do Evangelho. Eles eram impulsionados pelo Espírito Santo para falar do Evangelho. Isso é o quê? Uma manifestação do Espírito Santo. Quando você começa a falar de Deus, você fala assim, meu Deus, nem imaginei que eu poderia ter falado isso. Veio uma coisa dentro de mim que eu não consegui nem me segurar. Isso é o quê? Uma manifestação do Espírito Santo em você. Uma outra forma, quando a gente tem ações de justiça, quando você vai para defender alguém, ou algo te impulsiona a defender alguém, ou quando você tem uma ideia, uma criação que você fala, nunca pensei nisso, por que eu não pensei nisso antes? E de repente muda algo no seu coração. A gente lá em casa tem o costume de falar assim, Deus mudou a chavinha da nossa cabeça, nossa mente mudou uma chave. É o quê? Quando o Espírito Santo nos muda, nos faz algo assim que sobrenatural dentro de nós. E tudo isso para quê? Para alcançar outras pessoas, para que nós sejamos testemunha deles para outras pessoas. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta em nós, através de nós, para alcançar outra pessoa. Vamos ler em Atos 1:8. Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, fala que nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunha deles. Então, todas as vezes que o Espírito Santo quer se manifestar em nós, é para alcançar outras pessoas. É para que nós possamos testemunhar aquilo que Ele é, para abençoar outras pessoas. Não que nós não sejamos abençoados, nós sempre somos abençoados até por tabela nisso. Mas Ele sempre quer manifestar para que nós possamos ser testemunhas dEle. Então as pessoas precisam ver o Espírito Santo em nós. Quando nós fluirmos no Espírito Santo, as pessoas conseguem ver esse fluir dentro de nós. Uma outra maneira é através dos dons do Espírito Santo. Então, essa já é uma maneira mais profunda, mais intencional e singular para cada um de nós. Os dons do Espírito Santo, eles são repartidos para cada um de nós de uma maneira especial. Lá em Coríntios, para você que está anotando, nós não vamos abrir, mas Coríntios 12, do 7 ao 10,
Versículos 7 ao 10 fala sobre os dons. E quais são esses dons? Palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação de línguas. Então, esses são os dons que o Espírito Santo reparte conosco. Nós não vamos entrar a fundo nesse, porque se a gente for entrar em cada um deles, a gente vai passar aqui um bom tempo falando sobre eles, né? Mas leia esse texto depois, de Coríntios, 1 Coríntios, eu acho, 12, 7 ao 10, que fala sobre os dons do Espírito Santo. E esses dons, ele deseja repartir conosco. Nós não precisamos falar, é um ministério. Existe uma diferença entre um ministério, né, principalmente há essa confusão com relação ao dom de profecia. Tem o ministério do profeta e tem o dom de profecia, que são diferentes. Tem aquela pessoa que foi chamada por Deus, com o propósito de Deus de exercer esse ministério de profetizar. Então é um ministério, assim como tem o apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre, tem o profeta. Mas tem também o dom de profecia, que é algo que o Espírito Santo compartilha conosco, que quando ele quer manifestar através da sua vida, você é usado por Deus. Quando ele quer te usar para curar uma pessoa, quando ele quer te usar para fazer um milagre, quando ele quer te usar para aumentar a fé de alguém, quando ele quer te usar para ter discernimento do Espírito, entender o que está acontecendo ali no ambiente, é quando ele quer te usar para falar em variedades de línguas, né, de diversas formas, e existe até mesmo um dom de interpretar as línguas, né, que ele usa quando a pessoa está falando em línguas, tem uma outra interpretando. Isso pode acontecer. E esses dons, eles acontecem da maneira de como o Espírito Santo deseja repartir, né? Aqui em Coríntios fala sobre isso, que é como ele desejar. Ele reparte como ele desejar. E não necessariamente você pode ser usado, receber um dom. Muitas vezes você pode usar vários dons. E muitas vezes, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o chamado que Deus tem para a sua vida no pessoal, você tem uma probabilidade de ter não é uma probabilidade, como vamos dizer, você tem uma identificação mais com uns do que com outros, né? Isso pode acontecer. E você pode orar e falar assim, Senhor, manifesta os seus dons dentro de mim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser, Espírito Santo, compartilha comigo. Sabe, diversas vezes eu fiz essa oração. Senhor, eu quero ser usada. Manifesta os seus dons. Ou às vezes é um momento que você está vivendo, você fala assim, Senhor, me dá um dom de palavras de sabedoria agora, eu preciso disso, reparte comigo, né? Então isso são, os dons é uma forma de fluir do Espírito Santo. Tudo isso acontece visando um bem comum, que é a igreja. Sempre vai ser para abençoar a igreja. Uma outra forma, vivemos, uma outra maneira do Espírito Santo fluir dentro de nós é quando nós vivemos os seus milagres, o poder do Espírito Santo, quando o poder dele é manifesto em nós. São ações inexplicáveis, ações que nós não podemos entender como isso acontece. Somente Deus tem poder para fazer, que é um milagre. Né? Então Deus, ele é poderoso para fazer um milagre. Então é quando nós vivemos o sobrenatural de Deus. Você já viveu um milagre de Deus? Você já viu assim um milagre frente a frente com você? Né? Você já viveu? Você já viu alguém viver? Muitas vezes nós ouvimos histórias, né, de pessoas que foram curadas instantaneamente, de pessoas até que ressuscitou da morte. Milagres de pessoas sendo transformadas, pessoas que tinham a vida totalmente perturbada e de repente foi liberta
Você vê a pessoa tendo uma vida transformada, liberta das drogas, seja aquilo que for, mas trouxe libertação para a vida dela. Nós podemos ver milagres através da nossa vida financeira. De repente, você precisava de um escape de Deus e aconteceu e você nem sabe como. Fala, meu Deus, como assim? Como isso surgiu? É um milagre de Deus, né? Então, através de restauração, de relacionamentos, quando você quer restaurar um relacionamento com uma pessoa e você não sabe como isso, Deus pode fazer um milagre. Isso também fala do fluir do Espírito Santo. Isto é a glória de Deus sendo manifesta através de nós e em nós, né? Para que nós possamos ser, para que Deus seja glorificado através de nós. Então, os milagres de Deus acontecem para a glorificação de Deus. Amém? Estou indo rápido, porque tem bastante coisa que eu quero compartilhar. Então, eu estou passando. Uma outra maneira de como nós podemos fluir no Espírito Santo é no orar em línguas, falar em línguas. Quando nós estamos orando, nós somos batizados no Espírito Santo. Essa é uma outra maneira que nós temos o fluir do Espírito Santo. Quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos, né? Você está orando em línguas, lá no seu secreto, você está se edificando. Você está se enchendo do Espírito Santo. Você está trazendo algo sobrenatural para dentro de você. Não mais você, mas o Espírito Santo através de você. Uma maneira também de orarmos em todo tempo, sem cessar. A Bíblia fala que nós precisamos orar em todo tempo. Eu não sei você, mas eu tenho um costume e quero te incentivar a ter este costume também, de orar em línguas todo tempo. Eu estou lá cozinhando, estou orando em línguas. Estou lá lavando louça, estou orando em línguas. Ah, não tenho o que pensar, eu começo a orar em línguas. O negócio está viajando demais na minha mente, eu começo a orar em línguas. Uma vez até, eu estava andando na rua e eu estava orando em línguas, quando eu vi uma pessoa ficou olhando minha cara e eu percebi que eu estava orando alto. Mas isso é algo que deixa o Espírito Santo fluir dentro de nós. Isso faz com que nós possamos se esvaziar de nós mesmos e se encher do Espírito Santo. Isso fala também de orar sem cessar. Como que nós podemos orar todo o tempo? Ore em línguas, vai deixando ele fluir, vai orando, né? Uma outra maneira é quando nós não sabemos o que orar. Você vai orar por alguém ou por uma situação e não sabe o que orar. Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Você começa a orar em línguas. O Espírito Santo vai te dar a direção. Então, ele vai orar através de você. A Bíblia fala que muitas vezes nós não sabemos o que orar, como orar. Então, ore em línguas, deixa o Espírito fluir e ali ele vai te ensinando e vai te ajudando. E também, orar em secreto. Né? Isso é muito bom. Quando você precisa orar em secreto, você está diante de uma situação que você precisa orar, começa a orar em línguas. E não dá, né? Tipo assim, tem muita gente, não dá para baixar o Espírito Santo ali, você se mover. Começa a orar em línguas no seu espírito, sabe? Deixa aquilo fluir. Isso vai abrindo portas. Isso vai deixando o Espírito Santo fluir dentro de você. Então, uma outra maneira do fluir do Espírito Santo é orando em línguas. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, peça para Ele. Deixa Ele fluir dentro de você. Não tenha medo. Às vezes as pessoas têm muito medo do orar em línguas. Ai, eu tenho medo de ser algo da minha carne. Ai, eu tenho medo de ser algo da minha cabeça. Não deixa o Espírito Santo fluir, porque as coisas de Deus é assim mesmo. É meio doida, né? O negócio é um trem doido, mas ele flui dentro de nós, sabe? E isso mostra, isso fala de nós dependermos dele, de nós entendermos que nós não sabemos nada, mas ele sabe. Então eu vou me entregar e deixar ele. Né? Então falar em línguas também fala muito disso, de dependência. Bom, isso traz sintonia com Deus, ok? E uma última maneira de como nós podemos fluir no Espírito Santo é quando nós produzimos os frutos do Espírito. Você lembra quais são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5. Fala sobre amor, alegria,
paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os 9 frutos do Espírito Santo. É 9? É. Nós precisamos, então, o que acontece? Quando nós produzimos esses frutos, quando dentro de nós a gente consegue olhar para as pessoas com amor, quando a gente consegue viver com alegria, com paz dentro de nós, quando nós temos paciência com as pessoas, fidelidade, quando nós somos fiéis a Deus, fiel a outra pessoa, isso é um fruto do Espírito Santo, isso significa que o Espírito Santo está fluindo dentro de nós. Quando nós somos mansos e principalmente quando nós temos domínio próprio. Acho que esse fruto é o mais difícil, né? Quando nós conseguimos ter domínio próprio, falar assim, opa, minha alma não é a hora. Letícia, fica quieta, agora não é a hora. Né? Quando nós temos esse discernimento. Então, quando nós conseguimos nos controlar, isso fala de domínio próprio. É como uma árvore. Qual que é o processo da árvore, gente? Você vai lá, coloca uma sementinha, né? Aí você tem que regar, aí gera raiz, depois ela cresce para fora e ela vai crescendo, vira uma árvore bem grande, aí tem as folhas, e aí depois nasce uma flor, e depois da flor vem o fruto. O fruto é a última etapa da vida de uma árvore, né? Quando você fala assim, nossa, essa árvore é boa, ela deu fruto, ela deu certo. Então, o fruto é a consequência de uma vida toda, de uma vida com Deus. É assim, quando nós frutificamos no Espírito Santo, os frutos é a consequência, é o resultado de um fluir do Espírito Santo. Mateus 7, 17 e 20, fala assim, vamos ler lá, Mateus 7, do 17 ao 20. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Aqui Deus está falando, você quer conhecer se uma pessoa é boa ou ruim? Veja os frutos dela. Você quer saber se uma pessoa está fluindo no Espírito Santo ou não? Veja os frutos dela. Você quer olhar para você e falar, eu estou bem com Deus ou não? Veja os seus frutos. Tem dado amor? Você tem vivido com alegria? Você tem vivido com paz? Você tem dominado, domínio próprio? Você tem tido paciência com as pessoas? Você tem sido mansa de coração? Esse é o resultado de nós sabermos se nós temos vivido isso. Né? Isso fala de, assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nós reconhecemos nossas ações, o fluir do Espírito Santo através dos frutos que nós demos. Então, aqui nós vimos 5 maneiras de como o Espírito Santo fluir dentro de nós. Vamos recapitular. As 5 maneiras. É vivendo, manifestando, é quando o Espírito Santo se manifesta em nós, é através dos dons do Espírito Santo, quando vivemos os milagres de Deus, quando falamos em línguas e quando nós produzimos o fruto do Espírito Santo. São essas maneiras que o Espírito flui através de nós. Então, nós queremos ver agora 5 formas, 5 passos de como nós podemos fluir no Espírito Santo. Nós já vimos como ele faz, a parte dele. Agora nós vamos ver a nossa parte, o que eu preciso fazer para fluir no Espírito Santo. Então, primeiro eu preciso desejar o Espírito Santo. Fala para você mesmo assim, ó, desejar. Você precisa decidir querer o Espírito Santo.
Se você não querer, não vai acontecer. É aquilo que eu falei, o Espírito Santo, ele é gentil, ele é respeitoso. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, você tem a escolha de você querer e de você não querer, certo? Então, isso é algo que precisa começar dentro do nosso coração, é uma decisão. E todas as coisas acontecem primeiro no nosso coração, aqui dentro, para depois vir para a nossa mente e então sair para fora, né? Para a gente poder expressar aquilo. Então, se eu quero fluir no Espírito Santo, primeiro precisa começar aqui dentro, do meu coração. Eu preciso desejar isso. Eu preciso ansiar pelo Espírito Santo dentro da minha vida. E isso, gente, não tem a ver com... Perdão. Isso não tem... É igual um exemplo que eu pensei na hora, que eu estava estudando sobre isso, eu pensei nesse exemplo. É igual quando a gente quer emagrecer. Você quer emagrecer, você sabe que você precisa mudar a sua alimentação, precisa emagrecer, ou quando você precisa começar a fazer uma atividade física, você sabe que você precisa, não é? A gente sabe, todo mundo. Não importa se a gente é mais gordinho, mais magrinho, todo mundo precisa ter essa mudança alimentar, ter uma atividade física, isso faz parte para o ser humano, para a gente poder realmente cuidar do templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo é templo, então a gente precisa cuidar dele. Só que isso só vai acontecer se eu decidir. Eu até sei que preciso, mas se eu não decidir, nada disso vai acontecer. Eu até sei que preciso comer mais legumes, mais frutas, parar de comer fritura, parar de comer bacon, né? A gente até sabe que precisa parar de tomar Coca-Cola, a gente até sabe que precisa parar de comer aquele docinho todos os dias depois do almoço. A gente até sabe, mas às vezes a gente não quer. Então, se eu não decidir que isso precisa, não vai acontecer. Eu até sei que eu preciso acordar mais cedo todos os dias para fazer uma caminhada, ou andar de bicicleta, ou introduzir para academia. Eu até sei que eu preciso fazer isso. Mas se eu não decidir e determinar, isso nunca vai acontecer. Sempre vai ficar na promessa. Segunda-feira eu começo. Virou o ano, janeirão eu começo. Não, esse ano vai ser diferente. Né? Só fica aqui, ó, que a gente fala, no papo. Nunca acontece. Então, isso primeiro precisa acontecer lá dentro. Eu preciso decidir lá dentro. Eu preciso tomar posicionamento e falar, eu quero emagrecer, eu quero comer melhor, eu quero ter uma atividade física, eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Entende? Isso precisa ser uma decisão. Senão, só vamos ficar na promessa e nunca vai acontecer. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito Santo. Ou seja, nós temos o poder de apagar o Espírito Santo dentro de nós. Se nós não desejarmos ele, ele pode se apagar. Se nós não buscarmos o fluir dele, ele pode se apagar dentro de nós. Então, aqui ele fala, não apague o Espírito Santo. Para isso, você precisa alimentá-lo. Para isso, você precisa desejá-lo. Então, decida hoje fluir no Espírito Santo. Amém? Segundo, alinhar o nosso coração ao dele. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, com o propósito dele. E como que eu faço isso? Conhecendo ele. Eu preciso conhecer quem Deus é. Eu preciso conhecer o que ele tem. Qual é a vontade dele? A gente fala, eu quero fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser. Vamos ver o que Deus prepara. Isso só vai acontecer se eu conhecer. Se eu conhecer a vontade dele, se eu saber o que ele quer, se eu entender o que ele está preparando. Senão eu não vou viver nada disso. Né? E como que eu faço para conhecer ele? Não existe outra maneira. Se não ler a Bíblia, se não ler a palavra de Deus. Aqui fala sobre quem ele é. Eu preciso ler esse livro querendo não somente, o que Deus tem para mim, mas assim, quem é Deus? Quem ele é? A gente está lendo Provérbios, né?
Não sei se você está aí seguindo com a gente. Hoje, dia 16, Provérbios 16. Se você está seguindo com a gente, eu estou lendo Provérbios e eu coloco assim, porque Provérbios fala muito de mim, o que eu preciso fazer, né? O justo faz isso, o ímpio faz aquilo, eu preciso mudar isso. Provérbios nos direciona muito em uma vida de conduta. E aí Deus me desafiou de eu encontrar Deus dentro disso. Quem Deus é em Provérbios? Então eu leio Provérbios lá, vou ler o Provérbios, ainda não li Provérbios 16, mas vou ler lá Provérbios 16. Quem Deus é em Provérbios 16? Quem Jesus é aqui dentro desse Provérbios? Ele é um pai que me orienta, já encontrei isso. Eu já encontrei que Jesus estava desde o princípio. Agora não vou lembrar qual o provérbio que é, mas que Deus, ele é alguém que deseja a nossa felicidade, que nós tenhamos vida. Ele é alguém que cuida de nós quando ele nos orienta, quando ele nos disciplina. Ele é um pai amoroso através da disciplina dele. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler entendendo quem Deus é. Quando eu entendo quem ele é, eu entendo qual é a vontade dele para mim. Eu estou alinhando o meu coração ao dele. Eu estou seguindo a minha vida junto com a dele. E isso também fala de mudanças de atitudes, de posturas que eu tenho que ter. Quando eu entendo quem ele é, quando eu alinho o meu coração, eu posso viver diferente. Né? Isso já a gente tem falado muito sobre isso, né? O pastor tem falado sobre a santidade ativa, a santidade passiva. Então eu preciso ter mudanças de atitude de acordo com isso. Também fala de obediência, obedecendo a palavra de Deus. Então tudo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Ela vai me ajudar a alinhar o meu coração ao dele. 3, paixão pelo Espírito Santo. Eu preciso ser apaixonada por ele. Se eu não decidir ser apaixonada por Jesus, nada disso vai acontecer. O Espírito Santo não tem como fluir se eu não for apaixonado. Se eu não quiser, isso vai além do desejo, sabe? O desejo é a decisão. Tomei decisão. Agora eu preciso me entregar totalmente. É igual um casal de namorado, igual quando você acaba de casar, você se entrega totalmente, você quer estar com aquela pessoa, você deseja aquela pessoa, você quer passar tempo com elas, né? E essa paixão precisa continuar para sempre, porque com o decorrer do casamento é muito fácil a gente se esfriar dessa paixão. E de vez em quando nós precisamos puxar de volta. E com o Espírito Santo é a mesma coisa, nós precisamos ser apaixonados, nos impulsionar para isso. Ser apaixonados por Cristo e pelo seu reino, pela sua noiva, pela sua vontade. Eu preciso querer, eu preciso ansiar essa presença, esse fluir. Preciso ansiar ele dentro de mim. Isso é um combustível para as nossas vidas, né? Quando nós priorizamos, damos prioridade para ele dentro de nós. Então nós precisamos ser movidos por uma paixão e não por uma emoção momentânea. Muitas vezes somos movidos por esta emoção. Estamos aqui na igreja, no culto, o culto foi bom. Nossa, senti a presença de Deus. Nossa, eu fui na vigília, senti a presença de Deus, sala de oração, meu Deus. Gente, eu estou sentindo falta desses tempos calorosos do Espírito Santo, né? De vigília, de sala de oração. E muitas vezes nós sentimos isso, mas aquilo fica naquele momento. Aí, igual quando a gente vai para encontro com Deus. Lembrei disso agora. Encontro com Deus, o negócio ali, é fervoroso dentro de nós. E aí, saímos deste lugar e vamos para a nossa realidade. E aí? Isso precisa permanecer, precisa continuar. A mesma paixão do primeiro amor precisa continuar todos os dias dentro de nós. E de tudo isso, a gente já pula para o quarto passo, que fala de tempo com Deus. Se eu quero fluir no Espírito Santo, isso me requer gastar tempo com Ele. Comunhão, intimidade, oração, relacionamento, tudo isso requer tempo. Você só conhece a pessoa que você está casada porque você tem tempo com ela. Você conhece os seus familiares porque você gasta
tempo com eles. Você conhece as pessoas do seu relacionamento porque você gasta tempo com elas, porque você conhece, você está ali juntinho, não é? Você conhece a dona da padaria perto da sua casa? Vai que ela finge que você não conhece. Vai que você conhece, né? É a sua mãe, seu pai, brincadeira. Mas, enfim, você só vai conhecer se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, você não vai conhecer a pessoa, né? Então, isso fala de gastar tempo. E sabe de uma coisa? Tempo é algo muito precioso. Tem gente que fala, né? Tem um ditado que fala: tempo é dinheiro. Dinheiro é importante, não é? Para muitas pessoas, dinheiro é o Deus deles. É aquilo que move as pessoas. Muitas vezes o dinheiro é aquilo que nos move. Tem outro ditado que fala: o problema não é dinheiro, dinheiro é a solução do problema, né? Mas o que acontece? Tudo isso requer tempo. Nosso tempo é precioso. E ele é tão precioso que é o que mais Satanás tenta roubar de nós. É o nosso tempo. Satanás, ele faz de tudo para roubar o seu tempo. Quais são as desculpas que nós sempre damos para quando a gente não ora, para quando a gente não consegue fazer devocional, para quando a gente não tem um relacionamento com as pessoas? Qual é a desculpa que a gente diz para quando a gente não vai na célula, quando a gente não vai na igreja? Qual é a desculpa que a gente diz para quando a gente falar que não deu, que não buscou Deus nessa semana? Qual é? Eu não tive tempo. Não deu tempo de orar. Eu fiz tanta coisa hoje que não deu tempo de fazer devocional. Eu fiz tanta coisa hoje que não deu tempo de ir à igreja. Eu fiz tanta coisa hoje que não deu tempo de eu parar um minuto e pensar em Deus. E quem rouba esse tempo? É Satanás. Ele sempre vai colocar coisas, tarefas para a gente fazer, para roubar este tempo de nós. E nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Nós precisamos aprender a defender aquilo que é de mais precioso que nós temos. E ele é tão precioso também que Deus deseja ter tempo conosco. Lá em Gênesis, no Éden, o que é quando Deus criou o Adão e Eva? Ele, lá no Éden, lá no princípio, a palavra de Deus fala que Deus tinha comunhão com eles. Todo entardecer, Deus descia e tinha tempo com Adão e Eva. Ali eles tinham um relacionamento, eles tinham tempo junto. Então Deus, ele deseja também ter tempo conosco. Então, sabe, se a gente quer fluir no Espírito Santo, eu preciso gastar tempo com Ele, preciso buscá-lo. Eu preciso parar de dar desculpas e ter um tempo. 15 minutos que seja, gente. 15 minutos que a gente acorde mais cedo. 15 minutos que a gente durma mais tarde. 15 minutos que a gente pare na hora do nosso almoço. 5 minutos que você para tudo no meio de uma confusão que você está e fala: Deus, me ajuda agora. Eu preciso de Ti. Sabe? Não é muito. E, gente, a gente está falando disso de 5 minutos, o que é 5 minutos para um Deus que nos deu 24 horas num dia? O que é 15 minutos para um Deus que nos deu 24 horas para administrar tudo que nós precisamos fazer e ainda assim nós dizemos que não temos tempo. E ainda assim a gente coloca Ele em segundo plano. Ainda assim a gente não dá prioridade para Ele. Isso é algo que Deus ministrou muito ao meu coração nesses dias. Como eu tenho dado meu tempo para Ele. Como eu tenho oferecido meu tempo. Como eu tenho gasto meu tempo, como eu tenho desperdiçado meu tempo, ou eu tenho investido o meu tempo, né? Então, se eu quero fluir no Espírito Santo, eu preciso gastar tempo com Ele. Eu preciso gastar tempo com Ele. Quinto e último, permanecer. Eu preciso permanecer no Espírito Santo, neste lugar. 1 João 4:16. 1 João 4:16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, se eu permaneço no amor, se eu permaneço em Deus, Deus permanece em mim.
né? Eu preciso permanecer nele. E isso fala de algo contínuo, para sempre, todos os dias. Não é um período, aquilo que a gente falou, não é uma emoção momentânea. Não, é todos os dias, algo contínuo. Persistência, eu preciso ser persistente com ele. Eu preciso ter um estilo de vida. A minha vida precisa mudar e ter essa parte com ela. Né? Assim como eu levanto, eu almoço, eu tomo banho, eu escovo meus dentes, eu vou para o trabalho, eu tenho um tempo com a minha família, eu preciso ter um tempo com o Espírito Santo. Eu preciso permanecer neste lugar. Ele precisa fazer parte da minha vida. Né? Não tem assim, ó, a Letícia que é serva de Deus com a Letícia que é esposa é diferente. Não, é a mesma pessoa. Não existe a Letícia que é pastora com a Letícia que é cozinheira. Não existe a Letícia que é amiga, que a Letícia que é esposa, cada uma é diferente. Não. Eu sou uma pessoa. Eu sou a mesma pessoa. Então, dentro de todas essas funções que eu tenho, o Espírito Santo precisa fazer parte. Ele precisa fluir dentro de mim. Ele precisa fluir comigo. E isso precisa acontecer até quando? Até a eternidade. Porque lá na eternidade eu ainda vou permanecer com ele, amém? Eu vou permanecer com ele. Então isso é algo eterno, contínuo, né? Precisa fluir. Quando nós permanecemos neste lugar com ele, todas as outras coisas se encaixam, gente. Tudo aquilo que você precisa que aconteça de acordo com a vontade de Deus flui. As coisas acontecem, porque você está nele e ele está em você. Amém? Então, quero dizer para você, não desista. Não desanime. Permaneça. Amém? Então, eu quero concluir agora com 5 perguntas que a gente pode fazer. Quero te fazer 5 perguntas. Quero que você não vai anotar agora essas perguntas. Eu quero que você pare tudo que você está fazendo e feche seus olhos e apenas analise dentro de você mesmo. Hoje é o dia do número 5, né? 5 maneiras de como o Espírito Santo flui, 5 passos de que eu preciso fazer para o Espírito Santo fluir dentro de mim e 5 perguntas que o Espírito Santo vai me fazer refletir hoje. Primeiro, você tem visto o Espírito Santo se manifestar através de você no seu dia a dia? Você tem visto a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Isso é algo do dia a dia. No decorrer do seu dia, no seu trabalho, na sua casa, onde você está, você tem visto essa manifestação dele? O Espírito Santo já repartiu algum dom com você? Responde para você mesmo aí. Você já teve essa manifestação dos dons do Espírito Santo dentro de você alguma vez? Se sim, isso tem acontecido com frequência? Ou quanto tempo faz que o Espírito Santo não manifesta os dons dele com você? Não reparte algo, uma porção dele com você? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Você tem vivido os milagres de Deus em sua vida? Tem vivido o sobrenatural de Deus na sua vida? Ou parece que nunca vai acontecer? Acontece com todo mundo ou menos com você? Todo mundo tem visto milagres, mas você nunca viu. Todo mundo tem falado de uma vida abundante, mas você não tem vivido isso. E milagre de Deus é algo tão distante para você que você fala assim, será que Deus se importa comigo para eu viver isso? Viver o sobrenatural dele? Você ora em línguas? Você é batizado no Espírito Santo? Se você ora, com que frequência você tem orado em línguas? Todos os dias? Ou faz tanto tempo que você nem lembra qual foi a última vez que você orou em línguas? Ou
você tem se sentido tão distante de Deus que você fala assim, nossa, eu não sei nem mais como é orar em línguas, faz tanto tempo que eu não faço isso. Como que o Espírito Santo tem fluído dentro de você? E quais têm sido os frutos que você tem gerado? São frutos bons ou frutos ruins? São frutos do Espírito ou são frutos da carne? Quais dos frutos do Espírito Santo você ainda precisa desenvolver um pouco mais? Talvez você tenha até tido alguns frutos bons do Espírito, mas existe alguns que você não consegue de jeito nenhum. Qual é esse fruto que você precisa olhar para você e falar assim, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso dar este fruto, produzir este fruto. Pode abrir seus olhos, olha aqui para mim. Não sei quais foram suas respostas. Não sei se elas foram positivas, se elas foram negativas. Na verdade, eu não sei te dizer, mas você sabe e o Espírito Santo em você sabe. Então, eu quero te encorajar nesta manhã a desejar o Espírito Santo. Eu quero te encorajar nesta manhã a realinhar o seu coração com Deus. Eu quero te encorajar nesta manhã a ter paixão por Ele. Paixão, tá? Amor, desejo, vontade. Eu quero te desafiar a gastar tempo com o Espírito Santo. Na verdade, este é o melhor investimento que nós temos. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa para ter tempo com Ele, as coisas fluem dentro de nós. Nosso dia flui. E principalmente a permanecer neste lugar. Permaneça. Não desanime. Não seja algo só para hoje, mas seja algo contínuo. Chega de altos e baixos. Chega de uma vida inconstante. O Espírito Santo deseja fluir dentro de nós dia a dia. Todo momento. Ele deseja preparar uma igreja que flui nele todo momento, algo constante. É algo para sempre, algo que é eterno. Então lembre-se, o Espírito Santo, ele está com você, ele deseja fluir dentro de você. E se você deseja fluir nele, deseja ter uma vida de sucesso, de busca, de realmente algo nele, um ano diferente para ele, quero convidar você a ficar de pé, aí no seu lugar. Vamos deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós.